Boa tarde a todos e a todas, professores e professoras. Obrigado uma vez mais por se juntarem a nós nesta quarta sessão do segundo ciclo de Conversas com Ciência. Eu acho que já começa a não ser necessário apresentar-nos, mas o meu nome é Pedro Fialho, comigo está a minha colega Gabriela Ferreira e Carla Martins. Fazemos parte da equipa da Coordenação Nacional dos Clubes Ciência Viva na Escola, e estão também connosco as nossas colegas Marília Ramalho, Sandra Canário e Catarina Ramos, membros da equipa de Coordenação Nacional pela Direção-Geral da Educação. Estamos hoje nesta sessão sobre o tema a literacia do oceano, e permitam-me começar por primeiro dar as boas-vindas à nossa investigadora e que prontamente aceitou o nosso convite, Ana Rita Lopes. Muito obrigado por ter aceitado o nosso desafio e convite. Estará connosco e fará hoje a sua intervenção nesta sessão de Conversas com Ciência. E dizer-vos também que esta sessão terá hoje um bocadinho um formato diferente. E porquê? Porque nós tivemos a outra investigadora convidada, a Laura Guimarães, não se poderá juntar a nós nesta sessão, por uma questão de agenda pessoal. Foi impossível estar aqui a esta hora e soubemos há relativamente pouco tempo, e então também não nos foi possível, de alguma forma, convidar outro orador. De qualquer das formas, teremos a investigadora e professora Ana Rita Lopes, que partilhará connosco aquilo que é o trabalho feito e de investigação, e, se nos permitem, lançaremos depois um desafio, e daí este formato da sessão de hoje ser diferente, e é dar-vos também a oportunidade, vocês, professoras e professores, de partilharem connosco se terão projetos, que se participam em projetos, em desafios nesta área da literacia do oceano. Nós sabemos que há projetos a decorrer nas escolas, como as Blue Schools, como a Escola Azul, enfim, há uma série deles que se calhar era bom e era interessante também dar-vos essa possibilidade de partilharem connosco aquilo que têm feito e aquilo que vão fazendo com os vossos alunos e nas vossas escolas. Portanto, depois da intervenção da nossa convidada, teremos também a oportunidade de abrir a conversa a alguma questão ou dúvida que queiram colocar, e depois faremos essa partilha, se assim o entenderem. Eu relembro só que esta sessão é gravada, portanto, se tiverem depois algum inconveniente com essa condição, por favor, digam-nos, mas são gravadas para depois poderem ser disponibilizadas no nosso site dos clubes, nas iniciativas, e para posteriormente poderem ser assistidas. Sem mais demoras, eu passo então a apresentar a nossa oradora, a professora Ana Rita Lopes. É licenciada em Biologia Marinha e Biotecnologia pela Escola Superior de Turismo e Tecnologias do Mar, do Instituto Politécnico de Leiria, mestre em Ecologia Marinha e doutorada em Ciências do Mar, ambos pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. É atualmente investigadora e professora no Centro de Ciências do Mar e Ambiente da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Quando lançámos este convite, o tema que foi sugerido pela professora Ana Rita para falar hoje aqui connosco foi as alterações climáticas e poluição do oceano. Desafios e soluções. Será assim, então, o tema da nossa conversa de hoje. Eu passo a palavra à professora Ana Rita e, uma vez mais, obrigado por ter aceitado este nosso desafio. Olá, boa tarde, obrigada eu pelo convite. É com muito gosto que vou então fazer aqui uma pequena apresentação sobre o que eu faço e sobre o que eu estudo, para um público tão importante, que é o público que eu considero que vai então conseguir aqui fomentar esta consciencialização para o futuro, não é? Para a sustentabilidade do oceano. E vou fazer então aqui o share do meu ecrã. Ah, ok, penso que assim já conseguiram ver, certo? Sim, conseguimos. Pronto, então a minha apresentação hoje vai ser sobre alterações climáticas e poluição do oceano, desafios e soluções. Na realidade é aquilo que eu tenho vindo a estudar ao longo destes meus 11 anos de carreira, de profissão,
Eu foco muito nos impactos das alterações climáticas e da poluição do oceano em em organismos marinhos, nomeadamente em peixes. Uh, o que é que eu estudo? Estudo muito o comportamento destes indivíduos, ou seja, eu foco muito em espécies de peixe que fazem de alguma forma cardume ou que vivem em comunidade, portanto, estudo muito o impacto destas alterações nos seus comportamentos sociais entre indivíduos da mesma espécie e até mesmo a relação com predadores e com presas, e também a parte da fisiologia, ou seja, as suas taxas de crescimento, de que forma é que estas alterações podem ou não afetar também os seus consumos de oxigênio, o seu metabolismo. Mas antes de focar na minha temática de estudo, eu gostava de começar aqui com uma mensagem bastante importante, que é: sem o oceano nós não existíamos. Eu penso que a grande parte de vocês já conhece bastante bem esta mensagem, e porque é que ele é tão importante para nós. Ele é o principal responsável Professora por Ana manter Rita, então. posso só Sim, interrompê-la um segundo? Eu creio que sim, nós estamos a ver o ecrã duplo, ou seja, se calhar deveríamos partilhar o slide ok. na totalidade, pode ser? Ok, sim, sim, peço desculpa. É mais fácil. Ah, tenho que só que mudar. Deixem-me ver aqui o share do Zoom. Hum, Esperem, fui eu que selecionei mal o desktop. Ok, agora já estão a Agora ver sim. na totalidade, sim? Agora sim, obrigado, obrigado. Bem, obrigada eu. Então, porque é que eu vos falo do papel importante do oceano? Porque ele é então aqui o responsável por manter todo o equilíbrio do nosso planeta. Ele regula o clima do nosso planeta, acaba por também reciclar e absorver gases poluentes, abriga a maior diversidade de ecossistema e de vida. Tem aqui estes números todos que eu vos apresento, que revelam a importância deste oceano, e, portanto, é muito importante que nós tenhamos aqui o conhecimento sobre a literacia do oceano, porque eu acredito plenamente que conhecimento é então poder, e, porque por norma, nós temos tendência a proteger mais aquilo que nós conhecemos, não é? Ou seja, aquilo que nos é desconhecido, não nos interessa tanto, ou tende a ficar mais no esquecimento, e nós não protegemos tanto. Por isso é que é tão importante a literacia do oceano, para que nós consigamos perceber então e compreender a importância do oceano para nós, humanos, para conhecer também a nossa influência no oceano, seja ela positiva ou negativa, para podermos comunicar sobre o oceano de forma consciente e informada, e para que possamos também agir, intervir e decidir então para promover aqui uma sociedade azul. Desta forma foram desenvolvidos 7 princípios essenciais da literacia do oceano, que provavelmente alguns de vocês já ouviram falar, e destes 7 que são extremamente importantes, qualquer um deles, eu gostava de salientar o sétimo, que é: o oceano é desconhecido e é um ambiente por explorar. Ele, de facto, é o local menos explorado do nosso planeta Terra, e tendo em conta que 70% da superfície do nosso planeta é mar, é oceano. Primeiro, eu acho que o nosso planeta não se deveria de chamar Terra, deveria se chamar Oceano, porque a grande parte da sua superfície é constituída por este ecossistema tão vasto. E nós sabemos mais sobre a superfície da Lua e sobre o espaço do que sobre o fundo do nosso oceano. Nós não sabemos quantos ecossistemas ainda estarão por descobrir, quantos organismos vivos e não vivos também estarão por descobrir. Neste momento, estão descritas cerca de 250 mil espécies marinhas, mas estima-se que este valor corresponda apenas a 9% do total de seres vivos que habitam o oceano, portanto, ainda há muito por descobrir. Mas o facto é que há pouco por destruir. Apenas 13% do oceano ainda não está de alguma forma afetado pelos impactos da humanidade. E um desses impactos assenta então no facto das atividades antropogénicas terem vindo a aumentar a concentração
de dióxido de carbono. Existem outros gases que vão afetar ou vão causar aqui o efeito de estufa, mas na realidade um dos gases mais principais é aqui o dióxido de carbono, que vai atuar como uma espécie de barreira invisível que vai aprisionar então o calor emitido pelo Sol na atmosfera terrestre. E o que é que isto vai causar? Vai aumentar a temperatura atmosférica e vai aumentar também, como é óbvio, as concentrações deste gás na atmosfera. Mas nós podemos nos considerar aqui uns privilegiados, não é? O facto de termos aqui este oceano tão vasto, que cobre cerca de 70% da nossa atmosfera, que tem cerca de 97% de toda a água que nós podemos encontrar no nosso planeta, vai servir aqui como um tampão para estes efeitos negativos das alterações climáticas. Ou seja, se nós não tivéssemos o oceano no nosso planeta, se não tivéssemos este ecossistema tão rico, estes efeitos negativos provavelmente seriam muito mais dramáticos. Ele absorve cerca de 90% de todo o calor que está na atmosfera. No entanto, isso acontece sempre a um custo. E este custo é o aumento do nível médio das águas do mar, que está a aumentar, que vai inundar então aqui zonas costeiras, vai submergir habitats costeiros, como é o caso da zona entre marés. E isto vai acarretar consequências para, não só para nós humanos, que dependemos diretamente do oceano, e grande parte da população humana habita em zonas muito costeiras, mas vai afetar principalmente os próprios ecossistemas e os organismos marinhos, não é? Os organismos que vivem nesta zona entre maré estão habituados a este dinamismo, ou seja, a estarem períodos de tempo expostos ao ar e outros períodos de tempo cobertos por água. E se eles estiverem completamente cobertos por água, estes organismos não vão conseguir sobreviver nestas zonas. Portanto, e quando falamos em espécies de peixe, como eles são móveis, poderão ter a possibilidade de se deslocarem para outras regiões, para outros locais mais apropriados. Agora, quando falamos de espécies césseis, como é o caso dos corais ou como é o caso de anémonas, não vão conseguir deslocar-se para outros locais, para locais mais favoráveis. Para além disso, o aumento da temperatura também está a afetar organismos marinhos, como é o caso dos corais, podem mesmo vir a desaparecer se a temperatura do planeta continuar a subir e não se controlar este aumento de temperatura. Já outras espécies marinhas, como é o caso de microalgas, podem beneficiar até certo ponto destas condições de temperatura mais elevadas, não é? Porque vão crescer mais rapidamente, vão se reproduzir e vão crescendo mais rapidamente, mas isso depois irá afetar outros organismos marinhos. Muitas das vezes estas microalgas que fazem estes blooms que ocorrem quando há estes aumentos de temperatura são microalgas tóxicas que produzem toxinas, sejam elas, podem ser paralisantes, por exemplo, podem ser vários tipos de toxinas, que são depois consumidos pelos organismos marinhos, tornando-os doentes, e que nós consideramos que cerca de 20% da nossa proteína, ou da proteína que os humanos ingerem, provém de produtos do mar, nós também vamos ingerir estes produtos que estão então contaminados ou que estão de alguma forma com alguma doença. Depois também, tanto o aumento da temperatura como a acidificação do oceano vão levar também à diminuição dos níveis de oxigênio dissolvidos na água, não é? Há uma estreita relação entre os níveis de oxigênio dissolvido na água e o aumento da temperatura. Quanto mais alta a temperatura, menor quantidade de oxigênio dissolvido nós encontramos na água do mar. Isto vai sufocar os animais marinhos, que vão deixar de conseguir captar os níveis de oxigênio necessários para a sua sobrevivência. E também irá diminuir então os seus habitats, ou seja, este constrangimento de zonas completamente repletas de oxigênio no oceano vão ficando cada vez mais estreitos, vão se formar zonas de hipóxia, zonas depletas de oxigênio, portanto, estes indivíduos vão ter menos espaço para viver, vão estar muito mais confinados. Outro problema é a acidificação do oceano, ou seja, cerca de 25% deste dióxido de carbono, deste gás, é absorvido também pelos oceanos, o que vai levar a uma acidificação gradual dos oceanos.
E quando nós ouvimos falar em uma acidificação de, de um, de um valor, podemos pensar, ou seja, de passarmos de um 8,3 para um 7,9, que são aqui os valores já de o 8,3 estando aqui num valor controlo de média de um oceano saudável, e quando falamos para 7,9, entrarmos aqui já em valores considerados por nós de acidificação do oceano. Acidificação do oceano não significa que o oceano está ácido, está a tornar-se cada vez mais ácido em relação às condições que é suposto nós encontrarmos de pH na água. E quando consideramos aqui este valor de um valor de pH abaixo, podemos achar que não é muito, mas quando consideramos que a escala de pH é logaritmizada, ou seja, está muito mais abaixo, não está só um valor abaixo, está logaritma, está muito mais, está 10%, 10 vezes mais abaixo do que era esperado, portanto vai estar a afetar muitos organismos marinhos, principalmente aqueles que constroem as suas carapaças, e que vão ter aqui ah, águas mais acidificadas. O que é que isto significa de águas mais acidificadas? O dióxido de carbono vai também usar aqui os íons de carbonato de cálcio na água, vai se ligar aos íons de carbonatos de cálcio, que vai então, que são aqui como que os legos que constroem estas carapaças, e se elas não estiverem disponíveis, estes organismos não vão conseguir construir então as suas carapaças. E isto depois vai afetar toda a teia trófica e vai nos afetar a nós humanos, invariavelmente. Então, e o que é que acontece com os peixes marinhos? Num estudo efetuado por colegas nossos da Austrália em 2023, com o peixe palhaço, verificou-se então que o aumento da temperatura de cerca de mais 3 graus em relação à sua temperatura média, do seu habitat levava a um desenvolvimento larvar mais rápido, ou seja, os estágios iniciais de vida destes peixes acabavam por atingir etapas fundamentais do seu desenvolvimento dias mais cedo do que em condições normais. Isto, à primeira vista, até pode parecer benéfico, mas na realidade, este desenvolvimento mais acelerado pode levar a que estes indivíduos, quando chegam à sua idade adulta, tenham um tamanho menor e, portanto, também uma menor aptidão para conseguirem sobreviver ou reproduzirem-se, não é? Vão ser muito mais pequenos, não vão conseguir nadar tão eficazmente como um indivíduo adulto em condições de controle, em condições normais. Não vão conseguir reproduzir-se tão bem, porque também não vão estar, talvez, tão maturados sexualmente, como é o caso de um peixe que esteja em condições ditas normais do seu habitat. E isto vai então trazer aqui algumas consequências, não só para estes estágios iniciais de vida, mas para as etapas adultas destes peixes e para a sobrevivência desta espécie. Este aumento da temperatura também, neste estudo, também se provou que as taxas de consumo de oxigênio, ou seja, o consumo de oxigênio, estavam muito mais elevadas, os peixes estavam com um metabolismo então mais acelerado, o que significa que eles vão necessitar de mais alimento para conseguirem suportar as mesmas funções vitais que precisavam em condições normais, em condições em que a temperatura do oceano estaria a 28. Portanto, isto também pode vir a ser problemático, não é? Como eu vos falei anteriormente, a temperatura e a acidificação do oceano pode afetar aqui organismos marinhos com carapaças, encontrando-se dentro deste grande grupo micro-organismos que fazem parte do plâncton, que é aqui o alimento principal destas larvas de peixe, o que pode diminuir a possibilidade de existir este alimento, ou seja, diminuir a disponibilidade do próprio alimento, pondo em causa aqui a sobrevivência destes peixes, e então a sobrevivência desta espécie também. Para além disso, também já está cientificamente provado que o aumento da temperatura pode levar a um aumento das taxas de mortalidade de larvas de peixe, isto porque estes são os estágios iniciais de vida dos peixes, portanto são os mais vulneráveis também. Já a acidificação não vai afetar só os exoesqueletos, ou seja, aqueles organismos que têm carapaças externas, como é o caso dos caranguejos. Também pode afetar aqui
os peixes e as larvas de peixe, não é? Que estão a crescer. As larvas, ao contrário de nós, humanos, que demoramos anos até conseguirmos crescer, elas passam aqui, o seu estágio inicial de vida é aquele que ocorre mais rapidamente, por isso é que também é tão vulnerável. Eles crescem muito rápido, passam por metamorfoses muito rápidas, o que os tornam aqui mais vulneráveis. E ao fazer essas metamorfose ou esse crescimento num ambiente mais ácido, podem ter aqui algumas, há um maior número de incidências de deformação nos seus esqueletos, nas suas espinhas, como é o caso da formação de lordose ou de escoliose, e da mesma forma que uma lordose ou uma escoliose nos afeta no nosso dia a dia, a nós humanos, também vai afetar larvas de peixe ou um peixe adulto, caso ele depois chegue à fase adulta com esta condição. Não vai conseguir nadar tão rapidamente e isso vai afetar a sua sobrevivência, porque não vai conseguir fugir tão eficazmente dos seus predadores, mas também vai afetar a sua atividade natatória para se alimentar e até mesmo para se reproduzir. Muitas espécies de peixe fazem aqui alguns comportamentos de natação para chamar a atenção de potenciais parceiros, não é? De outros peixes da mesma espécie para se reproduzirem, e se eles não conseguirem nadar tão eficazmente, também não conseguem desempenhar esses comportamentos tão bem. Outro lado dos impactos das pressões antropogénicas é a poluição do oceano. Novamente, aqui o nosso impacto no oceano. Existem vários tipos de poluição. Eu destaquei aqui estes quatro: a poluição química, lixo marinho, poluição biológica e poluição sonora. Na poluição química, temos aqui a descarga de vários tipos de resíduos que não são devidamente retidos nas estações de tratamento de água, como é o caso de disruptores endócrinos, ou seja, substâncias que vão afetar o sistema reprodutor dos organismos marinhos. Muitas das vezes o que acontece quando os peixes estão expostos a estes disruptores endócrinos é que há uma incidência de um dos sexos, ou seja, estes disruptores endócrinos, se afetarem os peixes nos seus estágios iniciais de vida, pode tornar todos os peixes machos ou todos fêmeas, e eles acabam por depois não se conseguir reproduzir e põem em causa as populações dessa espécie. Temos também o caso de substâncias neurotóxicas que podem afetar o sistema nervoso central dos peixes, alterando o seu comportamento. E estes são apenas alguns exemplos destas substâncias. Isto são substâncias que nós tomamos, ou seja, tomamos oralmente, seja através de contraceptivos orais, seja outro tipo de medicamentos que nós tomamos no nosso dia a dia, um Brufen, um Benuron. Tudo isso contém substâncias que acabam por ser excretadas depois na nossa urina e que não são devidamente tratados e retidos em etares e acabam no oceano. E existem já alguns tipos já existe muita legislação para alguns destes resíduos, e existem limites máximos que são permitidos de descarga pelas etares, precisamente por já existirem estudos sobre como é que estes compostos afetam ou não as espécies marinhas, mas existe um leque de outras substâncias que não são estudadas, que não se sabe os efeitos, que não existe legislação, e, portanto, daí a investigação ser tão relevante nesta área. Dentro desta poluição química, também ainda se destaca os derrames de petróleo, que normalmente acontecem acidentalmente, seja por derrames que ocorrem diretamente nas petrolíferas. Temos também outro tipo de contaminantes, como é o caso dos fertilizantes, os pesticidas e os metais pesados, que acabam nos lençóis freáticos e que são transportados depois pelo ciclo da água também até ao oceano. Portanto, tudo o que substâncias que nós colocamos em campo agrícola acaba diretamente no oceano. E tudo isto são coisas que não são possíveis ou está-se a tentar fazer esse papel de regulamentar e de tornar tudo um pouco mais ecológico e biológico, mas ainda há um longo caminho a fazer.
Depois, ainda dentro da poluição, temos o caso do lixo marinho, em que o lixo marinho se deve à má gestão dos resíduos e da descarga incorreta de resíduos domésticos, resíduos industriais, que leva então à acumulação deste lixo nos grandes giros das bacias hidrográficas, não é? Nós temos vários tipos de giros, várias correntes oceânicas que depois terminam nestes giros no meio dos oceanos, que criam então estas ilhas de lixo e acabam por acumular ali grandes quantidades de lixo que não conseguimos eliminar. Temos também a poluição biológica, que é o que eu falei anteriormente, o crescimento excessivo, seja de algas, seja de bactérias, outros micro-organismos, que vão então criar aqui uma barreira na camada superficial da água e vão estar a consumir oxigênio, portanto vão tornar, vão consumir muito oxigênio e vão fazer com que ele não fique disponível para os peixes ou para outras espécies marinhas que habitam na mesma região. Podem também criar aqui estes volumes, como está nesta imagem, em que as espécies ficam privadas também de luz solar, portanto, tudo que as espécies fotossintéticas também acabam por morrer, e isto é o que nós consideramos então a poluição biológica. E também temos o caso da poluição sonora, que se deve aos ruídos que são causados por embarcações, por plataformas petrolíferas, pelas eólicas, que acabam por afetar aqui a audição ou as pistas de peixes e de outras espécies, principalmente no caso dos mamíferos marinhos, não é? Que já se sabe e já se estudou que há ruído de embarcações e de sonares que acabam mesmo por romper os tímpanos destes mamíferos e eles deixam mesmo de conseguir ouvir e por isso é que temos os arrojamentos de mamíferos marinhos na nossa praia, nas nossas praias. Mas focando aqui nestes dois primeiros, na poluição química e no lixo marinho. O lixo marinho é então todo e qualquer material sólido e persistente que acaba por ser arrastado para o nosso mar, seja pela má gestão dos resíduos, seja porque nós deixamos voar um invólucro que acaba por ser arrastado através do vento e das chuvas até ao mar. E sabe-se que dentro de tudo o que nós consideramos lixo marinho, cerca de 80% é então aqui plástico. Existem outro tipo de resíduos, mas a maioria, então, aqui 80% são plástico. E o plástico tem um problema muito grande, que é o nós não é degradável. Nunca nós vamos conseguir degradar o plástico de forma eficaz. Um pedaço, um saco de plástico que eu largue hoje vai conseguir estar no oceano durante toda a minha existência, a existência do meu filho e provavelmente dos meus netos e bisnetos. Portanto, vai perdurar durante imenso tempo nestes ecossistemas. A única coisa que acontece a estes plásticos é mesmo a degradação. Eles podem se tornar em partículas bastante mais pequenas, que é o caso dos microplásticos e dos nanoplásticos, que vão, ao serem tornados estas partículas muito pequenas, podem então vir a ser consumidas por outros organismos marinhos, não é? Nós já temos aqui o caso, por exemplo, de sacos de plástico que são muitas das vezes confundidas com alforrecas pelas tartarugas e acabam por consumir e acabam por ficar doentes por consumirem estes sacos. Mas os microplásticos também é um problema muito grave no nosso oceano, porque estas partículas tão pequeninas acabam por conseguir ser ingeridas até por organismos mais pequenos, como é o caso do plâncton. E ao serem ingeridos pelo plâncton, se nós considerarmos que o plâncton é então a base de toda a teia trófica, esta contaminação vai acabar por biomagnificar ao longo da teia trófica. E, no final, vamos estar nós a consumir estes peixes, a consumir estes produtos do mar. Portanto, nós também estamos diariamente a ingerir estes microplásticos. E de que forma é que estes peixes podem, então, ingerir estes microplásticos? Podem ingerir de forma ativa,
ou seja, através de confusão com a sua presa. Muitas das vezes estes microplásticos têm colorações e para além de terem colorações ou estarem degradados, ou seja, a estarem em partículas mais pequenas e a estarem durante muito tempo expostas à ação das ondas do oceano, vão acumular o que nós chamamos de biofilme, ou seja, vão acumular aqui micro-organismos na sua superfície, o que pode até torná-los mais apelativos do ponto de vista olfativo para estes peixes, e portanto eles podem confundir-se e consumirem estas partículas a acharem que é uma presa. E podem também consumir através de consumo acidental, enquanto se alimentam, ou seja, o peixe abre a boca para ingerir a sua presa, pode acidentalmente também ingerir estas partículas de microplástico, ou então através do que eu vos falei de ingestão através da transferência trófica, não é? As presas consumirem estes microplásticos que depois vai haver então aqui uma acumulação ao longo da teia trófica. E quais são as consequências? Estas partículas, depois de estarem no estômago dos peixes, muitas das vezes o que lhes faz é dar-lhes a sensação de saciedade. E eles vão deixar de comer porque vão estar sempre saciados. Estas partículas vão ficar ali acumuladas. Ainda não se percebe bem como é que os peixes conseguem ou não excretar estas partículas do seu sistema digestivo, se é que isso acontece, se não ficam efetivamente com estas partículas a acumular no seu sistema digestivo, e quem fala de peixe fala de organismos maiores, como é o caso de golfinhos, de tartarugas, dá-lhes a sensação então de saciação, eles deixam de conseguir ou de ter a necessidade de se alimentarem, mas vão passar fome e vão acabar por morrer de fome. E quando nós falamos de estas partículas acumularem biofilme, estas partículas também podem absorver toxinas e químicos que estão disponíveis na água, não é? Para além de todos os químicos que estas partículas de plástico já têm nas suas constituições, não é? Porque os plásticos, nós temos vários tipos de plástico de uso nas nossas casas e cada partícula ou cada objeto, para ter aquela determinada característica, foi preciso adicionar-lhe certas substâncias que com certeza vão ser tóxicas para estes organismos aquáticos. Portanto, as próprias partículas já trazem alguns contaminantes ou algumas toxinas na sua constituição, algumas substâncias na sua constituição que vão ser tóxicas para os peixes, mas ainda podem, depois de se partirem em partículas mais pequenas e de se tornarem porosas, conseguir absorver então estas toxinas e estes químicos que se encontram disponíveis na água. O que vai fazer com que organismos, como é o caso dos peixes, ao ingerirem estas partículas, poderão acumular estes contaminantes nos seus corpos. E então nós vamos estar aqui também a consumir peixe contaminado, já que não é só pela partícula, porque eles se estiverem expostos a um habitat que já está então aqui contaminado por essa substância, também já vai estar exposto a elas, mas ao acumular durante um período largo de tempo, e se eles não conseguirem excretar esses microplásticos do seu sistema digestivo, eles vão estar expostos a concentrações bastante maiores desses contaminantes do que se fosse apenas no seu habitat natural. E pronto, isto então acarreta também questões aqui não só da saúde do próprio animal e dos organismos marinhos, mas também questões de saúde pública, não é? Uma vez que nós nos alimentamos destes peixes. No entanto, ainda há muito por descobrir sobre os verdadeiros impactos desta combinação de contaminantes, sobretudo quando estão aliados então aqui às alterações climáticas, uma vez que nada é estático e no oceano acontece tudo em simultâneo, ou seja, não está a acontecer só o aumento da temperatura ou a acidificação, não, estes fatores estão todos a acontecer ao mesmo tempo e a afetar estes organismos em simultâneo. Portanto, assim surgiu a ideia para este meu projeto, o Microtoxfish, que pretende então
eu e a minha equipa pretendemos então perceber e estudar os efeitos dos microplásticos como vetores destes contaminantes químicos. Nós, neste momento, estamos a focar em dois contaminantes muito específicos. Um que se chama venlafaxina, que é um antidepressivo, que é muito prescrito para o ser humano, e que já existem algumas legislações sobre as concentrações às quais elas poderão ser encontradas no habitat marinho, mas ainda assim essas concentrações que são baixas podem trazer efeitos negativos para os peixes. E outro é o triclosan, que é uma substância que nós encontramos regularmente em produtos que nós utilizamos na nossa vida doméstica, como é o caso de sabonetes, desinfetantes, detergentes da roupa, detergentes da louça. Todas estas substâncias acabam por ter este composto, que é um antibactericida, que também irá afetar então aqui os peixes. E nós queremos perceber, primeiro, se estes compostos são efetivamente absorvidos pelos microplásticos, se os peixes, depois de consumirem estes microplásticos, se conseguem excretá-los, se fica efetivamente no seu conteúdo estomacal, e quais é que são os efeitos desta combinação. E aliar isto também às alterações climáticas, uma vez que nós sabemos que o aumento da temperatura vai então aumentar aqui, como eu vos falei há pouco, o metabolismo dos peixes, portanto, eles vão consumir cada vez mais, portanto, também vão ter mais facilidade em encontrar partículas de microplástico na água e estes contaminantes. Muitos destes contaminantes também se tornam mais tóxicos, porque assumem aqui configurações menos voláteis, portanto vão começar a tornar-se cada vez mais tóxicos para os peixes, e é isso que nós tentamos perceber, vamos tentar perceber neste projeto. Vamos nos focar então aqui em estágios iniciais de vida de peixe, larvas e juvenis, dado não só pela sua vulnerabilidade, mas também porque o impacto nestes estágios iniciais de vida irá afetar o recrutamento da própria espécie e irá determinar então a sobrevivência da espécie. E também iremos fazer aqui alguns estudos transgeracionais, ou seja, nós temos uma espécie que é da nossa costa, é o Gobius flavescens, é o góbio de duas pintas, que na realidade, ai, peço imensa desculpa, isto ficou muito alto, que na realidade este góbio de duas pintas permite-nos mantê-los em cativeiro, porque é muito fácil de nós conseguirmos manter em cativeiro, em casais, conseguimos ter aqui visualmente conseguimos discriminar muito bem o macho e a fêmea, conseguimos colocá-los em casais em aquários e seguir então toda a sua exposição a estes contaminantes e terminar o sucesso reprodutor. Eles fazem também alguns comportamentos de reprodução, têm comportamentos de corte, portanto conseguimos perceber se estes contaminantes poderão também afetar esses comportamentos de corte, se poderão afetar aqui o sucesso da reprodução, e quais é que são as consequências então depois para as larvas que eclodam após estarem expostas a estes fatores. Este projeto está agora a fazer um ano, portanto começou a dar os seus primeiros passos há relativamente pouco tempo, porque existe sempre todo um processo burocrático antes de começarmos a conseguir fazer ciência, que é aquilo que nós gostamos. Portanto, os resultados das primeiras experiências estão agora a ser analisados. Infelizmente não consigo mostrar-vos assim muitos resultados destes meus estudos, mas nós já sabemos que em relação a outros fatores isolados, ou seja, ao aumento da temperatura que temos aqui e também à acidificação do oceano, temos aqui já consequências no sucesso reprodutor desta espécie, ou seja, eles não se vão conseguir reproduzir tão bem. Muitas das vezes o que acontece é as espécies acabam por, os peixes acabam por privilegiar a quantidade de ovos que produzem à qualidade, e depois essa qualidade vai ter repercussões na eclosão das larvas. Vamos ter muito menos larvas a conseguirem chegar à fase de eclosão,
e vamos ter muito menos peixe depois em gerações seguintes. Pronto, e gostava de terminar aqui com uma mensagem sobre o que podemos fazer para fazer a diferença, não é? Nós, a mudança tem que começar em nós, dado que penso que conseguiram perceber pela minha apresentação que todos os impactos que eu vos falei são causados por nós humanos, até a poluição biológica, muitas das vezes é causada pela subpopulação do nosso planeta. E para além da informação com base em ciência, que é extremamente útil para obter dados concretos e para levarmos então esta informação aos decisores políticos para tomarem decisões informadas, todos temos que fazer então a nossa parte. E o que é que nós podemos fazer para melhorar o oceano? Apoiar a investigação, que infelizmente não é tão apoiada quanto deveria de ser, ajudarem-nos a manter então aqui um contacto próximo entre investigador e a comunidade em geral e vice-versa. Nós temos sempre muito gosto em ir a escolas ou ver escolas no laboratório. Portanto, promover aqui a literacia do oceano junto dos vossos alunos, promover também uma economia circular e sustentável, reduzir o uso de plástico. Quando eu falo de plástico, eu falo sobretudo de tudo o que é o chamado single use, ou seja, palhinhas que são usadas uma única vez, copos que são usados uma única vez, mas também termos em conta que as nossas próprias roupas têm fibras de plástico e tentar ser conscientes também na forma como compramos e sobre os produtos que usamos, não é? Implementar também e apoiar a implementação de áreas marinhas protegidas, que vão então proteger zonas muito ricas dos ecossistemas marinhos, que vão ajudar a que algumas populações de organismos marinhos consigam arranjar ali ou ganhar tempo para conseguir para se conseguirem proteger e para se conseguirem reproduzir e poderem então chegar a números que aumentem a sua subsistência. Portanto, eu acho que todos nós conseguimos fazer a nossa parte e todos juntos ainda podemos conseguir chegar a tempo de salvar o nosso planeta. Muito obrigada. Obrigado, professora Rita. Obrigado pela partilha e pelo estudo também que está a fazer. E vejo aqui alguns professores a reagirem, a dizer que, de facto, é muito interessante e é um estudo que tem aqui muita informação que pode vir a ser conhecida. Eu tenho aqui uma outra questão que foram chegando e começo até mesmo por esta questão do estudo e depois pegarei a seguir nesta última fase que nos deixou. Em relação ao estudo, a professora Paula Carmo pergunta-nos o seguinte: se este estudo que estão a desenvolver poderá, de alguma forma, dar motivo às empresas multinacionais de aquacultura, portanto, as empresas que produzem esta aquacultura, para a promoção dos seus produtos e também para os benefícios dos seus peixes. Portanto, se há aqui alguma forma disso acontecer. Poderá vir, como é que eu hei de dizer? Eu nós não estamos diretamente a falar com estas, com os Com colegas estas da multinacionais, aquacultura, não é? Com exato. estas multinacionais, mas o que nós fazemos é então ter este conhecimento científico de base para que possa ser então utilizado não só por estas multinacionais, mas também que possa ser reconhecido pelos decisores políticos para se tomar decisões e para se chegar a alguma conclusão, mas assim tem havido uma aposta bastante crescente na aquacultura. Infelizmente, a aquacultura ainda acaba por ficar um bocado aquém, primeiro porque não conseguimos produzir todas as espécies que o ser humano consome em aquacultura. Existe um leque muito específico de peixes que se consegue produzir em aquacultura. Isto está relacionado com a própria ecologia e com a biologia de algumas espécies. E temos espécies que vivem maioritariamente no oceano e depois reproduzem em rio, e temos o contrário, espécies que habitam mais zonas costeiras e depois se reproduzem em alto mar.
E numa aquacultura nós nunca conseguimos fazer isto, não conseguimos fazer todo o ciclo destas espécies, portanto, o que acontece muitas das vezes é a captura destes indivíduos nos seus habitats e a engorda, portanto, isso acaba por haver sempre uma pressão nas pescas e na quantidade de organismo que existe, a pressão é a mesma, não é? Não estamos aqui a criar mais indivíduos, não, nós estamos a ir buscá-los para os engordar para servir de alimento. Portanto, eu acho que mais do que falar com as multinacionais, eu compreendo esta pressão de falar com as multinacionais, de falar com os decisores políticos, também tem que partir deles, mas eu acho que estas decisões têm que partir muito de nós como consumidores, nós temos que ter noção do que é que estamos a consumir, de onde é que vem, se é ou não sustentável. Professora, isso permite-me aqui também até lançar uma outra questão que estava aqui a professora Clarice Ferreira a questionar, que é os peixes que nós compramos nas grandes superfícies, portanto, se isso é possível, de alguma forma ter informação disponível para saber se de facto quais são se têm microplásticos na sua constituição, não é? Se há alguma informação disponível nesse sentido na compra ou se calhar da origem, de onde vêm, se são mais propícios a ter ou não. Isso Se faria algum tem, sentido? se têm microplásticos, não, porque isso exigiria Um estudo prévio, um estudo provavelmente. prévio de Exato, cada peixe exato. individualmente. Mas talvez através da região de onde são importados, não sei, digo eu. Exatamente, sim, e normalmente os peixes que nós consumimos, nós conseguimos ter acesso a se é da aquacultura ou não, se é de meio selvagem. Se for de meio selvagem, já é obrigatório, já é legislado, é mesmo obrigatório ter o método de pesca a que aquele peixe foi sujeito. Portanto, nós já temos alguma informação do nosso lado, e por isso é que eu digo que sim, temos que fazer pressão nas multinacionais, temos que fazer pressão nos decisores políticos, mas também temos que mudar nós a nossa forma de ver as coisas e de consumir. Se nós tivermos uma consciencialização e se tivermos, lá está o conhecimento, se estivermos informados, nós conseguimos tomar decisões e Decisões mais corretas, conseguimos não é? mais corretas e mais ecológicas. Exato. Há aqui outra questão que foi também lançada por uma das professoras que nos está a ouvir, que tem a ver com, e em princípio a resposta será sim, mas teria a ver, voltando um bocadinho atrás, com aquela frase que nos deixou no final, que se tinha a ver com todos temos um papel, somos responsáveis e todos teremos um papel aqui importante nesta batalha, digamos assim. A limpeza das praias, quando nós falamos em limpeza de praias e que muitas das vezes fazemos isto com os nossos alunos, portanto as pessoas até levam os alunos para fazer estas ações e há muita promoção destas campanhas, é uma boa solução, poderá ser um bom contributo ou isso é, digamos, uma ínfima parte daquilo que é o trabalho que devemos ter? Eu acho que qualquer contributo é um bom contributo. Exato. Acho que temos que começar de algum lado e claro que sim, a recolha de lixo na praia é um dos contributos que nós podemos tomar. Outro é talvez falar e abordar mais a temática da própria reciclagem, e não só da reciclagem, tentar explicar aos nossos alunos e às crianças, porque vão ser as gerações futuras e talvez os motores de mudança, tentar explicar que antes da reciclagem existem muitos outros erros que nós temos que olhar e que temos que respeitar, até efetivamente olharmos para um produto e decidirmos que ele está pronto para ir para o lixo e está pronto para ser reciclado. Temos que olhar para a reutilização, uh, para todos os outros erros antes de descartarmos os produtos. E isso sim vai evitar que haja então depois uma má gestão destes resíduos que vão acabar no oceano e também vamos ter menos lixo marinho a dar à nossa costa, porque o lixo marinho que temos nas nossas praias vem lá estar com estas correntes oceânicas, portanto já saíram de outros locais, já estiveram a navegar no oceano, já estiveram imenso tempo
nestas correntes marítimas e depois acabam por dar à nossa costa. E temos então que ter esta consciencialização, tentar usar produtos que façam o menor lixo possível. E quando eu falo em lixo, é mesmo, era o que eu estava a falar também, da roupa que nós usamos, tentarmos ser mais conscientes, usar talvez roupa que seja, que tenha uma sua maior parte de constituição de algodão e não tanto de fibras, porque em cada lavagem que nós fazemos em nossa casa, milhares de fibras são libertadas diretamente para as estações de tratamento de esgotos, portanto vão acabar no oceano. Sim, Tentarmos ter essa consciência. sim. Aqui outra questão, professora, se calhar um bocadinho diferente desta área, que tem a ver com, a professora que nos envia a pergunta diz o seguinte, se há estudos geológicos do leito marinho que ajudem a compreender o passado do oceano e assim prever a reação dos ecossistemas às mudanças a que estamos a introduzir. Sim, existem já bastantes estudos, aliás, todo, toda esta problemática, por exemplo, da acidificação do oceano e dos efeitos que tem nas carapaças dos organismos marinhos, nós muitas das coisas não sabemos no imediato, não é isto? Nós não colocamos um organismo exposto a estas condições, não podemos esperar que esta alteração aconteça no imediato. Eles não vão ficar sem carapaça, vão ficar talvez com a carapaça mais debilitada, não vão conseguir construir um esqueleto tão robusto, mas não estamos à espera que eles tenham estas alterações no imediato. E muitas das vezes nós vemos que existem espécies marinhas, ou melhor, que existiram espécies marinhas com estes exoesqueletos no passado que hoje em dia já não existe. Portanto, isto tem tudo a ver com esses tais estudos de arqueologia em que se vê então que espécies é que existiram e que espécies é que estão extintas. E muitas das espécies que estão extintas também já tiveram este nosso impacto, um impacto da população humana, e por isso é que já não estão connosco hoje em dia. Portanto, sim, esses estudos são extremamente relevantes para nós percebermos o que é que está a acontecer hoje. O que é que está a acontecer? Exato. Há aqui uma sugestão também de uma professora que tem a ver com o facto de, eventualmente, a vossa ida às escolas e a partilha dos resultados destas pesquisas com o meio escolar pode, de facto, vir a ter um impacto muito forte junto dos alunos, junto da comunidade educativa em geral. Portanto, fica a sugestão, fica a ideia, mas de facto pode ser uma boa forma também de levar esta mensagem. Uhum. Não sei se há mais alguma questão que queiram colocar. Como eu disse, esta sessão, só temos connosco nesta sessão a professora Rita Lopes, para os professores que chegaram depois da minha introdução, porque a professora Laura Guimarães não pôde estar connosco nesta sessão, e aquilo que nós sugerimos agora, de alguma forma, é que também os professores, e aí muda aqui um bocadinho a nossa dinâmica destas sessões de conversas com ciência, mas deixávamos também do vosso lado a ideia e a sugestão de partilharem connosco se têm projetos nesta área da literacia do oceano, se desenvolvem no âmbito do Clube Ciência Viva ou não. Pode não ser só no âmbito do Clube Ciência Viva, mas na vossa escola, no vosso agrupamento, se têm algum projeto a decorrer, se participam em alguma destas campanhas. Nós sabemos que há aqui algumas pessoas que fazem esse tipo de atividade, não sei se querem partilhar connosco, dar alguma ideia, sugestão, porque é sempre importante também percebermos o que é que os colegas e o que é que as outras escolas estão a fazer. Portanto, eu deixaria também essa em aberto, se há algum professor que queira partilhar connosco. Pedro, mas antes disso, permite-me Sim. interromper enquanto os professores vão percebendo se querem partilhar as suas experiências ou não, ou os seus projetos. Eu gostava de partilhar convosco no chat, se depois forem ao chat, alguns links que sugiro que consultem, se assim tiverem interesse, exatamente sobre a literacia do oceano, com vários recursos, eventos, com projetos que podem desenvolver.
Portanto, estejam atentos ao chat. Deixem-me só então enviar aqui e vou enviar agora um último link separado para, caso vos interesse, subscreverem a Academia Ciência Viva para professores, quem ainda não estiver subscrito, porque também em breve irá ser muito possivelmente divulgada a data da Conferência de Professores do Mar, que é uma conferência na qual também falamos muito de literacia do oceano e destas temáticas todas, e trabalhamos diretamente convosco. Portanto, agora, se houver algum professor ou alguma professora que queira partilhar os seus projetos, podem levantar a mão, nós vamos dando a voz. Gostávamos de ouvir da vossa parte o que é que vocês fazem com os alunos nestas temáticas. Se não conseguirem pôr a mão no ar, também podem simplesmente desativar o micro, provavelmente não vai haver muita gente ao mesmo tempo. Sim, boa tarde. Posso dar o meu testemunho? Boa Pode, tarde, professora, eu ia incentivá-la a fazê-lo, porque vi a mensagem que Sim, nos deixou, portanto ia sim, incentivá-la a sim, fazê-lo. sim, Obrigado, sim. obrigado. Pronto, o projeto que nós temos não é assim muito grande, mas pronto, nós temos no nosso agrupamento e no âmbito do Clube Ciência Viva na escola, que faz também parte do nosso projeto, esta preocupação do oceano, e tentamos então promover a literacia do oceano. Os alunos são envolvidos em atividades, até porque como tudo vai parar ao oceano, começamos por analisar a água do rio mais próximo da escola, fazemos a análise dos parâmetros físico-químicos e biológicos da água, estudamos a biodiversidade aquática. Claro que fizemos isso no ano letivo anterior, fazemos este ano, podemos comparar, mas de um ano para o outro, com certeza que as alterações não devem ser muito grandes. No próximo ano continuaremos. Depois temos uma atividade que é muito engraçada também, ou muito importante, que fazemos com os alunos, a limpeza de praia. Isto tem a ver com uma entidade que é protocolada, portanto, fazemos com o CIMAR, que é nosso parceiro. Fazemos então a limpeza de praia e realmente foi um sucesso quando vimos a quantidade de lixo que se consegue recolher das praias. E depois fazemos uma atividade que é a pesquisa de microplásticos nas glândulas digestivas dos mexilhões e é horrível. Pronto, desde que estamos com o projeto do Clube Ciência Viva, comecei a tomar consciência do problema e a facilidade com que se identificam os microplásticos. E só de pensar que nós ingerir e que isto entra no nosso, na nossa alimentação, não é? Que faz parte da alimentação, é arrepiante. É arrepiante. É este o meu testemunho. É um projeto pequeno, mas que é para alertar os alunos, não é? Para consciencializar os alunos e toda a comunidade deste problema dos oceanos. Além depois pronto, em função disso, vemos mesmo também falamos da acidificação, etc. Mas o que é mais novidade para eles é então a existência dos microplásticos. É só. Obrigada. Obrigado, professora, obrigado pela partilha. E é muito, não é só, é muito já o que fazem e quão bem o fazem. Não sei se há mais alguma professora ou professor que queira partilhar connosco algum tipo de atividade ou que faça com os alunos, com as turmas. Entretanto, deixem-me também dizer, e peço depois ajuda também à Gabriela, se precisarem de certificado de presença nesta sessão das Conversas com Ciência, à semelhança daquilo que tem acontecido nas outras, vai surgir-vos no ecrã um pequeno painel que devem preencher com o e-mail que pretendem receber o comprovativo. Preencham, por favor, com o e-mail correto e só o e-mail, não respondam sim ou não, é mesmo só com o e-mail, para que depois nós consigamos compilar toda a informação e enviar posteriormente os certificados de participação. Eu não sei se, entretanto, enquanto fazem este preenchimento... Sim. Se quiserem, eu também posso falar um Força, bocadinho sobre professora. Claro que sim, claro que sim. Peço desculpa de não mostrar a minha imagem, mas já problema. estou
depois das 12 horas de trabalho, portanto, Não há problema, professora. e, Estamos a um, ouvi-la. e como coordenadora do Clube Ciência Viva, da ESCME, o número 138, e também dos órgãos sociais, dos órgãos da direção aqui da ASPE, por isso é que está aí esse símbolo, ok? Tenho a dizer que o nosso clube, o Clube Ciência Viva da ESCME, chama-se Um Planeta, Um Oceano desde 2018. Fez os laboratórios marinhos e faz hoje os laboratórios marinhos, sendo que um grupo de professores reativou a Escola Azul e neste momento temos o projeto Ocean for All, que está dentro do Ciência Viva, mas que um grupo de professores está só a dinamizar esse projeto. O Clube Ciência Viva da minha escola encerra vários outros projetos e clubes que estão relacionados com ciência, porque os professores gostam muito de fazer coisas ali, pronto, e então se querem trabalhar mais para o oceano, trabalham, se querem trabalhar mais para a STEM, trabalham mais para a STEM, para a robótica, isto e aquilo, aquilo outro, mas está tudo dentro do Ciência Viva, que nasceu em 2018, quando vocês abriram a rede. Uma das atividades que nós fizemos, eu gostei muito de ouvir aqui a colega a falar sobre a extração dos microplásticos, a visualização dos microplásticos nas glândulas do mexilhão, do mítilos. Gostei muito. E uma das nossas atividades é a triagem. Nós fazemos a triagem, é uma atividade científica que se faz, que pode ser com a manta morta e que pode ser também com os organismos marinhos. Faz-se quando eles estão mortos ou então faz-se quando eles estão vivos. Eu, para educar as crianças, não preciso de ter organismos, nem de matar os organismos, nem de trabalhar os mortos. Eu trabalho as conchas. A praia do Inatel de Oeiras é uma praia riquíssima em conchas. E eles fazem a triagem das conchas e dos grandes grupos. E ali vou trabalhando um bocadinho também de taxonomia, levando os alunos do 8º até ao 11º ano a descobrir a taxonomia, que afinal é uma coisa até interessante, podermos catalogar, separar e depois catalogar. Esta é uma atividadezinha. Depois no Ocean for All, a minha outra colega pega nos alunos do 12º ano e varre os alunos com projetos em metodologia STEM, onde há uma questão problema, há uma investigação por parte dos alunos, há a montagem de um protótipo de uma atividade de banca que depois pode ser levada a atividades. E este ano nós fomos convidados a participar no dia 29 de setembro, que na Noite dos Investigadores ali no Blue Nights, num projeto da Áspia, no projeto Blue Nights, e os alunos fizeram bancas, foram vários alunos, fizeram bancas e estiveram a mostrar à população, que foi a esse evento, várias atividades na ótica dos oceanos, a acidificação, a pressão da água, etc. Pronto. E para além disso, eu até estava a escrever até agora, porque pensei que não fôssemos falar, também fazemos formação a professores. Portanto, eu sou bióloga marinha, sou formadora de biologia marinha, e há 10 anos que trabalho com a Ordem dos Biólogos, por exemplo, e dou a conhecer aos professores e aumento, penso eu, a literacia oceânica, porque o que me chega até mim, por parte de muitos outros colegas que fizeram a formação, é que efetivamente foi muito bom terem ido ali assim à Praia das Avencas, ver as poças de maré, a biodiversidade, e também à Praia do Magoito, porque eu uso 2 praias, e portanto temos contribuído imenso para a literacia do oceano. Agora, aqui a colega também falou de uma coisa muito importante, que foi a ligação com os rios, e eu posso vos dizer que nós estamos profundamente sensibilizados para os oceanos e para o problema dos plásticos, e posso-vos dizer que eu faço limpeza de praia há 30 anos, comecei com a minha professora do 12º ano, há 30 anos que faço limpeza de praias, é uma tarefa, uma ação muito interessante em termos construtivos da nossa personalidade, de sensibilização, mas a mudança dos comportamentos e o final das praias sem lixo é muito difícil, esta atividade. Vamos passar mais 30 anos, vai continuar a existir lixo. Portanto, é mitigar, não é solucionar. Tem que ser uma ação mais forte, com políticas, como se falou aqui, etc. Pronto, e tenho-vos a dizer que tem sido assim uma vida preenchida. Para concluir este raciocínio, que já existem instituições a pensar nisto, que é
Se os plásticos vão do rio para o oceano, porque é que os oceanos também não se ligam aos rios? E esta colega professora falou disso. É importante olhar para os rios. Portanto, estamos ali nas praias, mas de onde é que vieram também as coisas? Temos que olhar rio acima. Temos E que eu voltar queria um deixar, bocadinho atrás, não queria é? deixar esta Exato. ideia. Está bem? Obrigada. Desculpem lá. Nada, Vocês. era essa, professora. Obrigado pela partilha também e mostrou-nos aqui algumas das atividades e dos projetos que vão desenvolvendo. Eu agradeço a participação das duas professoras que deram aqui o contributo. Agradeço também, uma vez mais, a colaboração e a participação da professora Ana Rita Lopes. Muito obrigado por ter estado connosco. Uma vez que a sessão não conta com a outra oradora, acabamos por terminar um bocadinho mais cedo, mas obrigado a todos e a todas que estiveram connosco uma vez mais neste ciclo de Conversas com Ciência. Voltamos a encontrar no próximo mês com outro tema e com outros oradores. Obrigado a todos e a todas, uma boa tarde e boa Páscoa. Obrigada pelo convite, mais uma vez. Obrigado. Obrigada. Obrigada, boa tarde. Obrigada. Obrigado, boa tarde. Obrigada, boa Obrigado. tarde.